O Igor, talvez as pessoas tenham visto uma imagem, você costuma cobrir os clubes do Rio de Janeiro, evidentemente, mas ontem no Maracanã, no jogo entre Flamengo e Racing, tinha um personagem específico que interessa ao Corinthians, que é o Matias Rojas, e fez um golaço, aliás, né? Um belo gol, deu um tapa de primeira e mandou a bola para o fundo da rede. Você fez um vídeo que eu já vi, achei muito bom, sensacional, na zona mista de entrevistas do Maracanã, fazendo a pergunta, aliás, já te parabenizo aqui publicamente, que o jornalista tinha que fazer, né? Pro Rojas, pô, todo mundo tá falando que o cara tá acertado com o Corinthians. O cara tá aqui no Brasil. Nosso papel como jornalista é perguntar pro Rojas. E aí? E o Corinthians? A pergunta foi feita. Talvez você já tenha visto esse vídeo e não saiba. Quem fez esse vídeo foi o Igor Siqueira, que tá aqui com a gente ao vivo no De Primeira. E aí a reação dele vale mais do que 1000 palavras, Igor Siqueira, porque às vezes o cara fala e dá aquele migué, não sei, pero que sí, todavía no puedo hablar, así que tranquilo, hagamos uma pausa e depois hablamos deste tema. Não, ele não falou nada, mas disse tudo. Eu vou rodar o vídeo para você que talvez não tenha visto, não tenha tido a oportunidade, e aí depois o Igor vai contar os bastidores desse momento. A pergunta foi feita, tá aqui ó, no perfil do All Sport. Vai para o Corinthians, Rojas? Autor do gol do Racing na derrota para o Flamengo por 2-1. Rojas, com negociação já encaminhada com o Corinthians. O Samir próprio já informou aqui no De Primeira. Nosso time, o Bruno Andrade, o André Arana também vem informando a respeito disso. E quando perguntada na zona mista do Maraca sobre jogar pelo Timão, o paraguaio deu aquele sorrisinho maroto. Se liga na reação do Rojas à pergunta do Igor Siqueira sobre o Corinthians. Matías, uma perguntita, por favor. Sobre la hinchada de Corinthians te espera. Aqui, ó. Só virou e assentiu. Mais uma vez. Replay. Só virou e assentiu aqui, ó. Toma. Aqui, ó. E o sorriso no fundo é teu mesmo, Igor? Aí aquela reação espontânea, né? Razão que não dá para segurar quando você vê uma cena dessa, né? Que foge um pouco do padrão que a gente está preparado esperando, né? Quando o jogador geralmente vira as costas e vai embora, ele vai embora. Mas aí quando essa viradinha acontece, essa balançadinha de cabeça aí, esse sorrisinho realmente chamou a atenção e por isso que está aí repercutindo um pouco no meio da torcida do corintiana por conta dessa situação envolvendo o cara que foi, se não fossem os crias do Ninho ontem, ia ser o grande astro do jogo, né? Enfim, pelo jeito que bateu na bola, a forma com que marcou o gol do Racing ontem no Maracanã, qualidade absoluta naquela situação ali específica, e é um cara que está consultado aí no mercado. Mas você quer saber de bastidores, como é que funcionou isso aí? Conta pra gente bastidores. Aliás, teve até um lance no primeiro tempo, se eu não estou enganado, que é ele que pega de primeira uma pancada de fora da área, muito difícil de acertar aquela bola, passou isso aqui da trave. Ele quase faz 2 golaços no Flamengo no Maracanã. Ou seja, o modo empolgou já tá ligado na fiel torcida, não tem a dúvida. Exatamente, aquele momento em que a respiração da torcida do Flamengo dá uma travada aqui, que chega aquele espasmo ali muscular com chute. Mas, enfim, essa situação do vídeo, ela se dá na zona mista, obviamente, do Maracanã, para quem não conhece, e um detalhe em relação à Libertadores, que os jogadores são obrigados a passar por ali. Aí os jogadores do Flamengo já tinham passado, não estava a zona mista já praticamente desmobilizada, mas, obviamente, o personagem relevante demandava um pouquinho mais de tempo para a gente esperar, para ele passar. Ele tinha falado no campo, né, mas deu uma declaração mais... eu tomei uma decisão e quando... vocês vão saber quando precisar anunciar, enfim, a decisão está tomada e tal. E aí, nessa zona mista, é o momento mais de desespero da gente tentar parar o cara ali, né, porque a gente já sabe que tá todo mundo... banho tomado, cheirosinho, malinha pronta, louco para ir embora, perdeu, um abraço. E o pessoal do Racing já tinha dito, olha, não vai parar ninguém. Mas ali, a insistência, a gente tenta te arrancar uma coisinha. Então, a gente já tem, mas a gente vai em busca. Jornalista é chato assim mesmo. Então, ele precisa fazer esse circuito ali, sai do vestiário, no corredor ali. Quem já viu as imagens do Maracanã vai reconhecer que ele sai do vestiário dele, precisa dar um balãozinho aqui, para passar na frente do backdrop, para dá tchau, para dizer que cumpriu o regulamento, não levou uma multa também. Então é nesse processo que ele passa, a gente tenta fazer a interceptação do bem ali para ele responder a pergunta, e quando ele já está indo, eu já percebi que ele já foi, eu mandei ele, a torcida do Corinthians X-Pet, deu uma corintianada ali para a galera do Corinthians estar assistindo, e aí bateu lá, deu aquele estalo no homem, aí ele virou, aí fez essa imagem aí que vocês estão vendo aí no print,
aquela olhadinha, aquele sorrisinho de lado, balançando a cabeça assim, como se dissesse, me aguardem, né? Então, tamo junto. É nóis. A gente está traduzindo, a gente está legendando, a gente está falando de São Paulo e Flix aqui, a gente está colocando a nossa legenda nessa reação. Porque sem falar, ele disse tudo. A legenda por minha parte, tá? Não foi o que o Rojas falou. Tô chegando. Segura aí, fiel. Já tô chegando aí. Menos de um mês, tamo lá. É o que a gente interpreta dessa reação do Matias Rojas para o Igor Siqueira. Muito legal esse bastidor. Para você que talvez não conhece um pouco como é que funciona ali, zona mista de entrevistas é um termo que a gente usa do jargão, né? Onde os jogadores passam para sair, sempre tem esse circuito. Alguns estádios têm estrutura para isso, outros não, mas como o Igor explicou em Libertadores, o cara é obrigado a passar. A competição FIFA também tem isso, né? Mesmo que ele não queira falar. Eu lembro na Copa do Mundo de 2018, na Rússia, eu estava fazendo a cobertura da seleção de Portugal, o Cristiano Ronaldo tinha uma especulação gigante se ele ia sair do Real Madrid. Foi para a Juventus. Todo mundo queria perguntar para o Cristiano Ronaldo, vai para a Juventus? Não, só que ele era obrigado a passar pela zona mista, mas ele estava 100% silêncio, não falava, ele só... E aí, beleza? Quando eu via que era o brasileiro, mandava um salvezinho assim e tal, não sei o quê, e passava reto e não falava com ninguém. Só dava entrevista pro media training lá, pro cara oficial, pro funcionário da FIFA, com a coletiva direcionada, porque os jornalistas nem podiam nem perguntar quando ele era o man of the match. Então, para você entender que, às vezes, o trabalho do próprio jornalista é um pouco limitado, mas se o Igor Siqueira, com aquele primeiro não, tivesse... valeu, beleza, partiu, vou para casa... não teríamos essa imagem de quem ficou esperando, fazendo aquele plantãozito tradicional do jornalista e tentando arrancar a informação, mesmo que sem falar, dizendo tudo. Então, parabéns, Igor Siqueira, deitou, meu jovem. É isso aí. E o Matias, enfim, fica essa imagem aí, essa olhadinha. Tem memes, assim, já vi aquele meme do cara que tá com uma moça acompanhada, ele vê o Corinthians passando, né? Tem gente que faz montagem, né? Bota a figurinha do Racing aqui, aí vê o Corinthians passando, o cara vira assim, aquela tabela, cobiçando o Corinthians nesse caso, né? A gente fazendo, claro, uma brincadeira, uma comparação com a situação que envolve a apuração também dos nossos colegas aqui, que já informaram que esse acerto estava muito bem encaminhado, mas fica aí uma imagem para ilustrar essa relação que a janela está perto de abrir, enfim, julho está aí, e eventualmente, possivelmente, né, provavelmente deve ser um dos primeiros reforços aí do Corinthians a desembarcar nessa janela de meio de ano. Para empolgar a torcida corintiana, pelo menos dar alguma boa notícia, né, nessa semana, complicadíssima. Já a gente vai ter agora o Samir Carvalho na sequência para falar das possibilidades de reforço do Corinthians. Um deles, o Luxemburgo já deve provavelmente estar contando com o Matias Rojas. Igor, muito boa a tua participação aqui mais uma vez, amigo. Obrigado pela contribuição. Parabéns de novo pela ótima imagem, a sensibilidade ali de ficar esperando e fazer a pergunta que todo corintiano gostaria de ter feito. Você representou certamente milhares e milhões de torcedores. Valeu, Marcelo Razan, pessoal do De Primeira. A gente volta, pode ser semana que vem, de repente. Então fica aí, né? Eu nem vou te perguntar de prazo do técnico da seleção. Não, isso aí, seleção vai começar a data FIFA, né? Então talvez Thiago Arantes nos traga novidades, talvez. Exatamente. Semana que vem ele vai estar... por isso, né? Vai estar acompanhando diariamente lá na Espanha. É isso aí. E o PVC talvez encontre o presidente Edinaldo lá no final da Liga dos Campeões. Enfim, a gente já tem encontrado no aeroporto ali, né? Sem querer. Exatamente. A gente vai se movimentar aí para trazer alguma atualização aí relevante sobre esse assunto aí nos próximos dias. Valeu, um abraço a todo mundo.